está começando o Balanço da Fama aqui na tela da Record, TV Cidade de Bacabal. E nós temos com certeza o melhor do mundo dos famosos para você aí de casa. Confira tudo com exclusividade a partir de agora no Balanço da Fama. Como eu disse, é a entrevista mais pedida da temporada, né, Jajá? Doutor, obrigado por estar nos recebendo aqui mais uma vez, o Pro Beleza. E eu vim aqui com um monte de perguntas. Maravilha. Né? Mas a primeira delas é, como é que o senhor entrou na medicina? Onde a medicina entra na sua vida? Olha, a medicina entrou na minha vida, por incrível que pareça, desde muito novinho, porque eu tenho uma família assim, que metade eram ruralistas e a outra metade eram de médicos, né? E aconteceu que aos 14 anos o meu avô vendeu uma fazenda em Minas, que era a paixão da minha vida, uma fazenda de café e de gado. E eu fiquei tão decepcionado com aquilo, eu que estava me preparando para continuar a saga de fazendeiros, né? E daí eu resolvi fazer uma carreira solo, aos 14 anos. E daí já comecei a me preparar para o vestibular de medicina, e para o qual eu entrei com 17 anos, né? De 16 para 17 anos eu passei no vestibular para medicina no Rio de Janeiro. E então a medicina era uma coisa assim que vários parentes meus aqui em São Paulo eram catedráticos da USP, de outras faculdades, e uma família de mineiros também, né? E muitos parentes médicos, mas eu queria sempre fazer uma medicina diferente, porque eu era muito ligado com os meus avós, né, com membros mais idosos da minha família. E eu não aceitava o envelhecimento, porque eu sabia que eu um dia ia ter que me despedir deles. E envelhecer para mim era algo assim que eu não me conformava de ser um processo normal. E graças a Deus que hoje realmente a medicina reconhece que envelhecer é uma doença degenerativa e por isso disfuncional, que era o que eu desconfiava naquela época, mas não sabia colocar em palavras. E daí eu entrei na medicina e, por um acaso e sorte, né, porque nada acontece por acaso, no iniciozinho do curso eu fui convidado para integrar uma pesquisa que era para combater um tipo de doença chamada epidermólise bolhosa, que aliás eu vou te mostrar essas fotos aqui de uma criança com epidermólise bolhosa para você ver a gravidade da doença. E era uma pesquisa que a gente ia cultivar um tipo de célula chamada fibroblástica, que fabrica fibras, né? Fibras colágenas, elásticas, elaurínicas, que dão tensão ao tecido, para ver se a gente conseguia tratar aquela criança. E a partir daí começou o meu envolvimento com células, e com 6 meses, nós estávamos naquela época, início da faculdade, né, na eclosão das lipoaspirações no mundo, né? Foi quando um ginecologista espanhol que havia criado a lipoaspiração veio ao Brasil para demonstrar a técnica, já que o Brasil é a maior escola de cirurgia plástica, estética, reconstrutiva do mundo, né? E daí a minha irmã, que nós somos uma família de médicos, né, estava anestesiando lá o processo, e vários amigos estudando o lipoaspirado, né? E daí eles sinalizaram para nós, que éramos do grupo de pesquisa da Federal, que no lipoaspirado havia muito mais fibroblastos do que na derme, onde nós buscávamos os fibroblastos, e que também havia células-tronco, e células-tronco quiescentes, ou seja, que estão dormindo, e que aquelas células-tronco tinham um poder regenerativo máximo, e que para a beleza seria tudo de bom. E eu mergulhei nesse mundo a partir de então. Então, o meu envolvimento com medicina de beleza, com medicina regenerativa de beleza, né, que é o que se chama hoje de estética regenerativa, vem desde 1984, onde nós trabalhávamos, então, não só com células retiradas do sangue, da derme, mas também da gordura e da medula óssea. E daí nós fomos aprimorando esses estudos,
até que em 1994 os alemães chegaram nessas células-tronco mesenquimais halogênicas de cordão umbilical. Em 96 se abriu para o mundo, e nessa época foi muito interessante, porque eu tinha ido em 1990 para Londres para fazer a minha primeira pós. E depois eu fui para Paris. E coincidiu eu estar em Paris, dentro da Sociedade Francesa de Medicina Estética, né, com a eclosão desse novo tipo de célula. E como a França é bem perto da Alemanha, nós começamos a trocar muito, e eu sempre fui muito curioso, sempre fui um cara que fui muito entrão, né? Então eu saí entrando e pronto, isso era uma paixão assim incurável. Então eu tenho na minha formação médica, né, eu sou clínico geral, como todo médico se forma, sou endocrinologista, mas a estética sempre foi o caminho que eu segui, né? A estética da beleza. Então sempre fui muito envolvido com esporte e sempre tive tendência a engordar, então sempre fui muito envolvido com a parte de nutrição e a formação em endocrinologia. Eu sempre me dediquei ao cuidado de beleza, de emagrecimento e essas coisas. E o envolvimento com a estética, tudo isso compõe o mundo da beleza, né? E eu entrei de cabeça nesse mundo. E juro que é o que eu mais gosto de fazer na vida. E assim, é unanimidade, né? Vocês sabem que o seu nome como esse precursor desse trabalho no Brasil, né? Quando se fala células-tronco, esse trabalho, já viram aí nos nossos programas que a gente cobriu lá do Regenera Brasil, e se levaram muito mais que apenas. É óbvio que a gente tem alguns apelos, né? Porque rejuvenescimento, beleza, remete à vida, né? Você está vivo, você está saudável, você está bonito. Então, até quando a gente olha para uma pessoa, fala, nossa, ele está bonito, ele está saudável. Então, a beleza é essa bússola, esse adjetivo, essa característica principal de dizer que aquilo está bem, né? Seja na saúde, seja no ambiente. E mais do que isso, vocês levaram esperança, né? Então, esperança em todos os sentidos. Nós recebemos no programa pessoas que querem saber, poxa, eu tenho aí problemas nas articulações, as questões em ovários, e assim, essa esperança nasce porque as histórias que a gente tinha, mesmo de outros entrevistados, profissionais, mulheres, né, que abandonaram o sonho da maternidade por conta disso tudo. Então, isso, quando aquela informação chega na ponta, parece que a gente entra, né, já num filme de ficção, que vem esses questionamentos, como isso, né? De que maneira isso é possível? Porque quando o senhor começou falando, né, da experiência na faculdade, né, que ali falaram que existiam células-tronco. Até para nós somos leigos, né? Quando que esse estudo de células-tronco começa no mundo? Tem uma referência dessa? Sim. É uma curiosidade, né? O nome células-tronco foi cunhado por dois lavradores. Olha que interessante. Eles estavam roçando um pasto, passando a foice, né? E um comentou com o outro, olha que engraçado, você passa a foice aqui, esse capim que está alto vira um toquinho desse tamanho. Mas daqui a 3 meses ele está grande outra vez. Com certeza tem alguma célula nesse tronco que o faz crescer, por isso o nome célula-tronco. Então o ser humano sempre desconfiou disso, porque efetivamente o encontro do espermatozoide com o ovócito, em 9 meses nascia uma criança. Que tipo de célula é essa que se reproduz? A criança, 38 semanas então depois do ato sexual, nascia, né? Em 2 anos já era um indivíduo que andava pela casa, tinha opinião, fazia aquela coisa toda. E creia você que nesses 2 anos de vida, 2 anos e 38 semanas desde a fecundação, né, o ser humano já cresceu metade do que ele cresce a vida inteira.
Dos 2 anos até os 19 anos, ele só vai dobrar a altura. É lógico que ele vai amadurecer sistemas, mas ele não cria mais nada. A criação foi toda com essa célula única gerada do encontro do espermatozoide com o ovócito, que era a célula ovo, que é a primeira célula tronco da vida de nós todos. A partir dos 19 anos, você vem envelhecendo. A partir dessa época é que as doenças maiores surgem. Por quê? Porque você vai perdendo a sua capacidade regenerativa, porque você vai perdendo células. Então, só para que os ouvintes nos entendam, quando você nasce, de cada 10.000 células suas, uma é célula-tronco. No apogeu, assim, da sua adolescência, né, quando você está lindo, você tem certeza que você é o dono do mundo, né, aos 19 anos, de cada 17.000 células suas, uma é célula-tronco. Agora, um homem na minha idade, de 62 anos, de cada 30, 40 milhões de células, uma é célula-tronco. Por isso que você vai degenerando, vai ficando enrugado, vai perdendo musculatura, vai perdendo vigor físico, vai perdendo sono, vai perdendo humor, vai perdendo beleza, perde libido, né? Perde aquela energia intrínseca, né? Aquele desejo, aquela disposição de fazer as coisas, perde força, perde equilíbrio, né? Só que se você repuser o número de células, você volta a ter tudo isso, porque uma coisa é a estrutura, outra coisa é a função, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu joelho bem estruturado e a função é ele segurar meu movimento. Então, a pessoa que tem uma artrose hoje, ela tem um joelho que não se regenera mais espontaneamente, porque o número de células está muito baixo. Mas se eu coloco o número de células-tronco ali, ela volta a ter o número de células naquele joelho que ela tinha, por exemplo, na sua adolescência, ele regenera da mesma maneira que ele sempre se regenerava na adolescência. Por isso que na sua adolescência, você saía, ia no colégio, jogava bola, chegava em casa, ia para o clube, praticava esporte, à noite ia para uma festa, se fosse carnaval você ia para o baile e no dia seguinte você estava inteiro. E hoje só de pensar no que você fazia você já se cansa, porque o número de células caiu muito. Mas qual é a grande novidade? Você pode repor esse número. E a mesma coisa, o mesmo raciocínio se utiliza para a regeneração de todo e qualquer tecido em você. Por exemplo, hoje nós estávamos aqui tratando degeneração macular, que é uma das maiores causas de cegueira. Mas se você vai e aplica células-tronco supracoroidal, você regenera essa mácula, né? Nós estamos cansados de pegar casos aqui que a pessoa já fez todos os tratamentos possíveis, que são tratamentos ótimos, mas você não volta a ter o brilho, o vício e o turgor da derme. Mas por que eu, que nunca fiz isso, eu não tenho a pele flácida? Devido ao número de células-tronco, porque o colágeno volta a ter a mesma trama. Ou seja, quando eu aplico células-tronco no rosto, ou no pescoço, ou onde quer que eu queira, né? Por exemplo, um glúteo, um meio de coxa, um meio de braço, essas células-tronco vão se transformar em fibroblastos e eles vão fabricar fibras colágenas, fibras elásticas, fibras elaurínicas, que vão dar aquela mesma tensão, aquele mesmo viço que você tinha na sua adolescência. Por isso que aquela flacidez vai embora. Então, se você une esse trabalho ao trabalho hoje feito por colegas que atuam na mesma esteira da estética, mas fazendo massagem, fazendo laser, aplicando creme, fazendo estímulos, né, diversos, o trabalho fica ainda melhor, porque você repovoou o tecido com células-tronco. Então, e isso é uma coisa básica, porque todos nós somos seres celulares, né? Todos nós somos feitos de alguns trilhões de células. Então é meio óbvio entender que só a reposição desse número de células é capaz de devolver a função que o seu tecido tinha. Por exemplo, vamos falar de homens. Uma das queixas que mais acometem homens pós 45 anos é a perda de tônus, né?
e a perda do vigor da ereção. Então é a tal da disfunção erétil. E que você vê que 40% dos homens não respondem com pílulas como Viagra, Tadalafil e etc. Por quê? Porque houve uma degeneração das estruturas, não só dos vasos, como dos corpos cavernosos, como da túnica albugínea, ou seja, são várias coisas que estão ligadas à ereção. Mas quando eu aplico ali as células-tronco, eu consigo regenerar essa função, porque eu regenerei as estruturas. Regenerei a musculatura, os nervos, os corpos cavernosos, a túnica albugínea, os vasos sanguíneos. Então tudo volta a funcionar plenamente. Nós trabalhamos aqui muito com mulheres, né? Eu que sou endocrinologista, a gente faz muita reposição hormonal, muito implante hormonal. Mas não adianta fazer o implante hormonal se você não regenerou a estrutura. Então uma mulher ali perimenopausa ou pós-menopausa, ela já tem uma atrofia de lábios, às vezes tem uma atrofia vaginal, cursa com dor, quando vai namorar, dói, incomoda. Mas se você coloca ali material biológico, né, os protocolos biológicos e regenera aquela estrutura, primeiro ela vai ficar com a estrutura genital dela tão linda quanto ela tinha com 19 anos. E depois a função também está igual, ou seja, ela está lubrificada, ela está bem. E se você ainda repôs o hormônio, e se você a incentivou a fazer exercício, fazer dieta certa, aquela mulher floresce novamente. Nós conversávamos no congresso, né, sobre um outro trabalho nosso que com certeza vai ser prêmio internacional, que é a regeneração de ovários em mulheres pós-menopausa ou que tiveram falência ovariana, mas que desejam ainda ser mãe. E isso está sendo demonstrado aqui na clínica que é extremamente possível. Então nós já temos algumas pacientes grávidas e a gravidez sendo levada a termo, né? Então está tudo certo, porque a função do médico é tornar a vida mais aprazível, né? E para isso nós precisamos regenerar. Você vê o caso de um infarto, Márcio? O cara infartou. Aquela área pós-infartada, ela vira uma cicatriz, que é uma área necrosada do coração. Aquele tecido morreu por falta de sangue. Mas se você aplicar células-tronco, que não precisa ser direto no coração, não. Se aplicar na veia, vai regenerando aquela área. Agora, quantas sessões são necessárias? 1, 2, 3? Depende de cada caso. Mas o importante é que a regeneração ocorre. E mais importante que isso é que, assim, existem coisas que eu posso regenerar com um produto biológico simples, por exemplo, retirada do sangue, que um profissional que não precisa ser um médico super especialista, por exemplo, uma enfermeira bem preparada que faz o curso regenerativo conosco, ou um cosmetólogo que faz um curso regenerativo conosco consegue, até intervenções mais específicas, como, por exemplo, a aplicação de células-tronco intramedular, né, para você recuperar, por exemplo, movimentos de um tetraplégico, de um paraplégico, como está demonstrado hoje pela professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, os materiais biológicos são o que há de mais disruptivo hoje em medicina, porque eles mostram uma nova perspectiva. Então, aquela pessoa que sofre de dores de coluna, que acorda toda travada e que custa, que a maioria dos dias não consegue desenvolver o seu trabalho, ela pode regenerar todas as articulações e voltar a desenvolver bem. Aquela senhora que acorda com dores porque ela sofre de fibromialgia e daí ela não acorda, ela dorme, acorda, fica dormindo, porque é 24 horas essa dor, ela pode se livrar da fibromialgia com protocolos biológicos, né? Aquela pessoa que tem uma dor de cabeça insuportável que não passa, né? Já tentou tudo quanto é tipo de tratamento. A dor de cabeça não vai embora. São as cefaleias retratáveis a tratamento. Quando ela faz o tratamento com células-tronco, ela se livra. Aquela criança que tem epilepsia e que já tentou de tudo e a epilepsia não vai embora. Com células-tronco. As pessoas que têm outros tipos de neurodegenerescência, né? Alzheimer, Parkinson, as crianças que nascem com autismo. O que é capaz
de melhorar a qualidade de vida, não só desse indivíduo, como de todo o meio que o cerca? As células-tronco. Então, é por isso que eu chamo as células-tronco de partículas divinas, porque foi Deus que nos dotou com essas células, né? E para mim é a grande prova que Deus nos fez a todos iguais, Márcio, porque pensa bem uma coisa. Uma mãe que esteja hoje dando à luz a uma criança lá no deserto da Namíbia, né? Se eu pegar as células daquele cordão umbilical da maneira correta, né? Congelar, fizer os estudos necessários, com essas células eu posso salvar a vida de um japonês lá na Groenlândia. Isso é fantástico. Deus nos fez a todos iguais, né? Essas células são de uso universal porque elas são mesenquimais halogênicas. Halogênica significa ela não expõe na parede celular, né, um complexo HLA, que é o complexo de imunogenicidade. Então, é uma célula que eu posso aplicar e ela não vai despertar nenhuma reação de rejeição. E ela só te faz o bem. Ela é anti-inflamatória, ela é angiogênica, ou seja, ela faz novos vasos sanguíneos. Por isso eu consigo, por exemplo, te livrar de uma necrose de nariz ou uma necrose de auréola de mama em quem acabou de fazer uma cirurgia, né? É a mesma coisa que eu consigo fazer a revascularização de um pênis. Elas são antiapoptóticas, elas não deixam que haja morte celular. Por isso, quando eu aplico numa pessoa que acabou de ter um AVC ou que acabou de sofrer um trauma muito grande, ela não deixa que aquelas células do cérebro vão morrendo, porque elas entram lá, começam a regenerar e a recuperar essas células. Pessoas que têm doenças autoimunes, né, como por exemplo psoríase e outras doenças autoimunes, elas são imunomoduladoras, imunogênicas, são imunossupressoras. Então as células-tronco, elas são assim a cereja do bolo nessa medicina regenerativa. Mas nós temos outros materiais fantásticos, por exemplo, o sangue do cordão umbilical, né, que é jogado fora junto com o cordão umbilical e placenta aí milhões de vezes por dia, todos os dias, né, nas maternidades. Se eu pego esse sangue, aspiro esse sangue, centrifugo esse sangue, faço um plasma, aquele plasma consegue te curar de quase tudo. Por quê? Porque ele é riquíssimo em peptídeos, exossomas, células-tronco e todas as sortes de anticorpos que existem. É um material riquíssimo. Então, assim, hoje, eu como presidente do Regenera Brasil, eu convoco todas as pessoas envolvidas, né, nessa esteira de saúde, que cuidam de estética, que cuidam de performance, que cuidam de bem-estar, a virem aprender conosco. Você não precisa ser só médico, né? Você não precisa ser só nutricionista, ou só preparador físico, ou só enfermeiro, ou só cosmetólogo, porque todos nessa esteira de tratamento para cuidado da vida têm o seu papel fundamental. É aquilo que eu estava conversando com você, né? Quem é mais importante no restaurante? O cominho, o garçom, o chefe, o maître ou o dono do restaurante? Cara, com a falta de qualquer um deles, o restaurante não funciona. Então, somos todos igualmente importantes. E eu, como presidente do Regenera Brasil, eu sempre chamo a atenção dos médicos para isso. O seu trabalho será tanto melhor quanto maior for a sua equipe, quanto mais multiprofissional for a sua equipe. Agora, você não precisa ter uma equipe multiprofissional que inclua médicos. Por exemplo, você pode fazer uma equipe profissional com um cosmetólogo, uma enfermeira e um nutricionista. Você pode fazer uma equipe multiprofissional com um enfermeiro, um cosmetólogo e um personal trainer. Ou seja, o que você quer entregar? Qual é o produto que você trabalha? O que o seu cliente procura? Vamos pensar de uma forma integrativa e de uma forma regenerativa para você poder entregar o melhor a ele? Porque as pessoas querem, né? Quantas pessoas agora estão te ouvindo lá no Acre que ela não tem lá um cara que trabalha com células-tronco, mas ela tem tantos profissionais que podem entregar tantos resultados maravilhosos que, de repente,
ela vai perceber que ela não precisa da célula, que o trabalho do profissional lá bem preparado já pode assisti-la, né? Quantos profissionais agora estão aqui no Mato Grosso nos assistindo e que são fantásticos, mas cuja equipe não consegue acompanhá-los? Nós estamos aqui para dar formação a essa equipe. E a nossa função de médicos é ensinar. O Pitangui, professor Pitangui, que Deus o tenha, que foi um dos maiores nomes da medicina brasileira, sempre me chamou a atenção. Tércio, nós seremos grandes à medida que soubermos passar o bastão com elegância, transmitir o conhecimento com elegância, né? Quando você consegue preparar a sua enfermeira para fazer dentro do trabalho dela o máximo, e ela tem técnicas regenerativas fantásticas para aprender, assim como o personal trainer, assim como o nutricionista, assim como o cosmetólogo, todo esse pessoal que trabalha com essa estética, o esteticista, né, que trabalha com essa cosmetologia, com essa cosmiatria aplicada, né? O massoterapeuta, todos eles têm muito a aprender, porque nós conseguimos retirar protocolos biológicos de tudo. Você vê assim, numa lipoaspiração, né? Você vê a lipoaspiração sendo feita e aquela gordura sendo jogada fora. Não jogue a gordura fora. Nós temos que ensinar isso ao cirurgião plástico. Colete essa gordura, mande ao laboratório. Sabe por quê, Márcio? Você vê hoje pessoas assim, não, é que eu comprei um creme fantástico com exossomas, comprei na Coreia. Eu falo, interessante, você fez lipoaspiração? Fiz. Tirei uma papinha, tirei uma gordurinha do meio do joelho. Se você tivesse guardado essa gordurinha e mandado para o laboratório ia separar as suas células-tronco contidas nesse material e você poderia fazer o seu creme, o seu cosmético, o seu creme dental, o seu colírio, o seu shampoo, a partir dos exossomas gerados por essas células que são suas. Que tal você ter uma linha de cremes e produtos de beleza mais do que específico, com a sua autoria, porque é a autoria da sua célula? Então hoje nós estamos nesse mundo, mas é necessário você ensinar médicos sobre isso. Eu vejo no congresso quando a gente fala, né, por que você não personaliza os produtos de estética que você prescreve para o seu paciente a ponto dele ser só dele? Mas como assim, Tércio? Você não aspira o seu paciente? Você não tira material biológico toda hora dele? Por que você não cria produtos específicos para ele? E nós temos uma grade imensa de produtos para ensinar a esses profissionais como fazê-lo. Então, quem é que pode hoje se aperfeiçoar em técnicas regenerativas, né, em prol da beleza, em prol da qualidade de vida, em prol de dias vividos com mais intensidade? Desde o laboratorista ao personal trainer, a nutricionista, ao cosmetólogo, a fisioterapeuta, a enfermeira, o médico, todos esses profissionais. Por isso que eu gosto tanto de falar aqui no seu canal, porque é o canal que atinge esses profissionais, mas de uma forma qualificada. O que nós temos é que tirar a pieguice, né, daquele, é um toque mágico, porque isso não existe, para um toque científico, um toque biológico, um toque regenerativo. Porque assim, veja bem uma coisa, né? Se você pegar hoje os CEOs das grandes empresas, 95% dos CEOs são pessoas acima de 65 anos, quando o cara chegou na sua maior maturidade mental e profissional. E por que ele não chega com a beleza igual? Por que ele chega com a beleza degenerada ou com o físico degenerado? Por que essa função não lhe foi preservada, né? Nós podemos preservar. Eu sou, por exemplo, um homem de 62 anos, tomei 21 anos de quimioterapia e estou aqui, malho todo dia, faço as coisas todo dia. Por quê? Porque eu me regenerei, né? Então eu apliquei em mim 18 sessões de células-tronco. Por isso que eu me regenerei. Porque não existe milagre. O que existe é medicina regenerativa aplicada.
E é isso que nós queremos ensinar para os profissionais. Isso aí. Tá vendo? Ó, papo apaixonante, dá vontade de ficar horas e horas. E eu vou dar essa notícia para você. Nós vamos ficar horas e horas aqui. Eu estou encerrando esse primeiro bloco, mas viram quanta história, informação, cultura, espiritualidade. Dá vontade de ficar horas e horas aqui conversando, né? E eu vou te dar essa notícia. Nós vamos ficar horas e horas conversando aqui com eles. Vamos fazer aqui uma série de programas com esse assunto. O Balanço da Fama está na maior casa sertaneja do Brasil, no Villa Country, onde o cantor Felipe Araújo lança nova turnê, comemorando os seus 10 anos de carreira. E a gente, claro, conversou com ele para descobrir todas as novidades, o que ele prepara para o público, para os fãs e os momentos, claro, mais marcantes dessa uma década de sucesso. Confere só! Tudo bem, beleza? Tudo bem? Beleza. Felipe, o que a gente pode esperar dessa nova turnê, 10 anos de carreira e o que tem de diferente dos outros trabalhos? Essa turnê ela foi planejada com muito carinho, durante muitos meses, muito tempo de ensaio, muito tempo de concepção do projeto. Foi uma turnê que eu preparei com o maior carinho do mundo, junto com toda a minha equipe, né? Mas que eu participei de todos os detalhes. E eu acho que a galera vai gostar, porque tá muito bonito tudo, o cenário, o repertório, tem muita coisa legal vindo por aí, tem muitas surpresas vindo por aí. E marca uma nova fase da minha vida profissional, da minha vida pessoal. E eu tô muito feliz, só querendo desfrutar logo desse show, subir no palco e estrear logo essa turnê. Legal, 10 anos de carreira, um momento marcante para você e a música mais marcante também. 10 anos de carreira é algo emocionante para mim, né? Saber que estamos aí trabalhando há tanto tempo e graças a Deus, Deus tem abençoado toda essa trajetória. São várias músicas que me marcaram muito, cada uma com a sua importância, né? Teve a Malé Falso, que foi assim, a primeira música que o Brasil inteiro passou a conhecer, do Felipe Araújo.
Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. Henrique e Juliano! Amar é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Amar é falso, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Felipe Araújo, Henrique e Juliano. Oi, Goiânia! Contei, menina, assim, ó. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. E a mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. Obrigado, Goiânia! Teve Atrasadinha, que ganhou vários prêmios. Amor de Sua Cama, que é uma composição minha que fez muito sucesso também, graças a Deus. Enfim, Espaçosos Demais, Ainda Sou Tão Seu. Tem tantas músicas que eu tenho que agradecer sempre a Deus por esse presente. É maravilhoso. Depois de tantas conquistas, depois de 10 anos, o que falta ainda pro Felipe realizar, fazer? Falta ficar mais 30, 40 anos fazendo o que eu faço, porque é o que eu mais amo fazer. E eu acho que, se Deus me permitir, vai ser um sonho realizado, poder trabalhar com isso e poder fazer minha música chegar nas pessoas durante toda a minha vida. Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te vejo e pronto. Vem, chega pra resenha, Ferrugem! Vamos lá. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não
eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. E daí que é nosso primeiro encontro, hoje eu te vejo pronto. Assunto encerrado. Pronto, eu beijo mesmo. Felipe Araújo! Hoje eu te Beijo pronto. Hoje eu te vejo pronto. Muito obrigado. Junto com o último EP desse novo álbum, né, que é o Eu Felipe Araújo, que leva o mesmo nome da turnê. Então, assim, a galera pode se preparar, porque essa música vai vir com tudo. É uma música bem romântica, bem emocionante mesmo, que as pessoas vão se identificar, não só casais, mas é uma música que dá pra você ouvir e lembrar de sua mãe, de seu pai, você pode lembrar do seu filho, de algum amigo, de alguma amiga, enfim. É uma música que fala de relacionamento de uma forma bem bonita, bem singela. Inclusive tem uma frase nela que mexe muito comigo, que fala o seguinte: obrigado por não desistir de mim. Essa frase, ela é bem poderosa e eu amo essa frase. Acho que essa música é linda demais. Manda pra aquela pessoa que nunca desistiu de você. Hoje eu acordei mais cedo só pra assistir você dormir. Fiz carinho em seus cabelos e pensei: minha maior riqueza tá deitada aqui. E sem você não ia conseguir. Você me fez feliz até quando eu não fiz. Quando eu me perdi, você achou a gente. Quando eu desisti, você foi insistente. Quando eu caí, você me levantou. Quando eu esfriei, você foi cobertor. Da bicicleta ao carro, você teve aqui. Amor, nós estamos juntos até depois do fim. Se eu nunca te falei, hoje você vai ouvir. Obrigado por não desistir de mim, por não desistir. Obrigado por não desistir de mim, por não desistir de mim. Quando você chegou, já tinha muita gente por lá. A tá dando um trabalhão pra organizar. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro, pra chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro, pra chegar de vez e bagunçar. Não aperta o povo,
quentinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Espaçosa demais. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Espaçosa demais. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, espaçosa demais. Espaçosa demais. E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Se esbarrou no corredor do acaso. Você com alguém e eu também com alguém do lado. Te cumprimentei como se eu não soubesse a rota exata do seu quarto. Fingi que tava bem, você também fingiu. Mas quando eu falei seu nome com intimidade, a casa caiu. E todo mundo percebeu que já existia um sentimento entre você e eu. Depois de trocar amor, de dar no pescoço, de falar te amo até ficar louco. Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo? Depois de fazer o quarto quase pegar fogo, de chegar lá olhando olho no olho. Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo? Fingi que tava bem, você também fingiu. Mas quando eu falei seu nome com intimidade, a casa caiu. E todo mundo percebeu que já existia um sentimento entre você e eu. E depois de trocar amor, de dar no pescoço, de falar te amo até ficar louco. Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo? Depois de fazer o quarto quase pegar fogo, de chegar lá olhando olho no olho. Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Tá, Simone, vem cá. Quero ter uma palavrinha séria com você. Se é pra brigar, briga em casa. Não faz escândalo no meio dos outros. O que tem pra resolver de nós dois, resolve nós dois, dentro de um quarto, olho no olho. Ninguém tem que saber que você tem ciúme da minha sombra e até do vento que passa. Por causa das vergonhas que me passa, eu não tô sabendo onde eu enfio a cara. Essa só levada vai me levar pra rua. Esses seus ataques tá beirando a loucura. Se for pra resolver relacionamento, no grito, eu não grito, eu só vazo, eu termino. Essa só levada vai me levar pra rua. Esses seus ataques tá beirando a loucura. Se for pra resolver relacionamento, no grito, eu não grito, eu só vazo, eu termino. Se for pra ter plateia, que seja as paredes e não nossos amigos. Simone Mendes, Felipe Araújo, vamos juntinho assim, ó. Ninguém tem que saber que você tem ciúme da minha sombra, até do vento que passa. Por causa das vergonhas que me passa, eu não tô sabendo onde eu enfio a cara. Essa sua levada vai me levar pra rua. Esses seus ataques tá beirando a loucura. Se for pra resolver relacionamento, no grito, eu não grito, eu só faço, eu termino. Essa sua levada vai me levar pra rua. Esses seus ataques tá beirando a loucura. Se for pra resolver relacionamento, no grito, eu não grito, eu só faço, eu termino. se for pra ter plateia, que seja as paredes e não nossos amigos. E não nossos amigos. E não nossos amigos. Lindo demais! Gostaram, gostaram? E depois que de te pescoço, de falar te amo até ficar rouco. Pra ser estranho de novo, depois de fazer o quarto quase pega fogo. De chegar lá olhando olho no olho. Como é que faz, como é que faz? Cadê os apaixonados de São Paulo? Vamos pular abaixo que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Olha, faz amor, engole o choro, embora eu não vou. Tudo bem, se é pra você me usar, o que que tem? Tanto faz se você não me ama. Como ser um pouco menos linda, tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeito. Deito na cama e na minha mente vem uns flash. Você pelada, vou rifando body splash. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu?
coração nem eu ainda sou tão seu, adivinha quem? E o Balanço da Fama foi acompanhar de perto Chá Revelação de, claro, o nosso repórter colaborador Rodrigo Gil. Ele e a Maria revelaram lá o nascimento do bebê que vem aí, o Bernardo. Confira aí como foi. Desejamos boas-vindas ao Bernardo. Um grande beijo, Rodrigo e Maria, que nasça com bastante saúde e alegria. Um grande abraço de toda a família do Balanço da Fama. É isso, pessoal. Nosso programa está chegando no final, mas lá no cartão de visita.r7.com tem muito mais coisas legais para vocês. É claro, você pode rever o nosso programa quantas vezes você quiser, mostrar para sua vizinha, para o seu amigo e, claro, indicar que todo sábado estamos aqui novamente com o melhor do mundo dos famosos para vocês. Não esqueça também de seguir o nosso Instagram, @Balanço da Fama. Nele você pode curtir, compartilhar, dar seu like, seu comentário em tudo aquilo que fazemos ao longo da semana. E é claro, o nosso portal, balançodafama.com.br, que merece sua atenção, seu carinho aí de casa. Um grande beijo, até a semana que vem, se Deus assim permitir.